Tudo bem, meus caros? Então, a aula 4, essa nossa aula, iremos analisar os séculos 18 e 19, em que gradativamente os maiores reinados, os maiores regentes do arquipélago indonésio começam a sofrer um nível de interferência, de controle de europeus. Boa parte deles vai se dar com os representantes holandeses, né? E isso vai começar então a alterar toda a estrutura política, social e econômica das ilhas da Indonésia, né? Então eu peguei aqui até uma ilustração belíssima, que é um ritual que o regente de Mataram, que começa a entrar em declínio, né, nesse período em questão, nesse caso o Senopati, que esse ritual faz com que ele faz uma espécie de casamento ritual com a deusa das águas, a Ratu Kidul, que é o compromisso que o regente de Mataram tinha também com relação à água como fonte de vida, de irrigação. Isso é muito importante para Mataram, para regiões de Java e também Bali e outras ilhas, né? Mas aí é o que a gente vai analisar hoje, né? Esse período do séculos 18 e 19, né? Em que vai haver uma série de transformações. Então, como é que a gente começa a nossa análise? A presença aí, no caso dos europeus, começava a ganhar a monta desde o século XVI. Então, você teve aquela entrada, a presença de portugueses, né? Os portugueses tomam Malaca em 1511, é um período um marco histórico da região, né? Controlando o Estreito de Malaca, ali da passagem do Mar de Andamão, o Oceano Índico com o restante do Sudeste Asiático e Mar da China Meridional, né? Mas o que é interessante é que ainda assim que os portugueses tenham tomado Malaca, isso ainda não alterou o padrão de comércio marítimo, as rotas que eram controladas em boa parte por muçulmanos, né? Apesar do entusiasmo dos portugueses terem tomado Malaca, e os portugueses também estavam mirando muito mais, era garantir o produtos, comércio com as Ilhas Molucas, né? As ilhas especiarias ainda mais ali para leste do arquipélago indonésio. Agora, também teve aumento de interesse de outros regentes, né, que foram, no caso, holandeses e britânicos. Né? Então, você tem uma série de viagens, por exemplo, teve uma do britânico James Lancaster, em 1591 a 1601. Ele vai explorar essa região, mas também vai sondar as possibilidades de bases em Sumatra e na Península Malaia, né? Vindos ali da Índia, também da Índia, do sul da Ásia. E também você tem o Cornelis de Ruttmann e Frederick de Ruttmann, né? Final do século XVI, e o Jacob von Eck, em 1598. Eles fazem uma série de viagens. Isso aí são viagens mais ou menos mais como sondagens, e até mesmo houve relatos de bombardeio, quase como se fossem piratas, né? Ainda não tinha um grande plano de dominação, era muito mais um enviado, um mercador para estabelecer contratos, né, acordos comerciais. Né? E mesmo porque em 1602 aí que foi fundada a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que a gente fala que é o VOC, né, sigla que vem do holandês. Verenigde Oost-Indisch Company, né, a VOC. E ela recebe a carta patente 2 anos depois da formação da Companhia Inglesa das Índias Orientais, que estavam com planos também de estabelecer na região e também expandir sua presença na costa indiana. Mas o VOC, que nos interessa, ela vai buscar excluir os concorrentes europeus do arquipélago, né? Que é aquela época que se fala as Índias Orientais. E ele vai tentar então estabelecer acordos de monopólio, assim como os portugueses tentaram também fazer. E o monopólio ele não era uma inovação grande da época, né? Ele na verdade era
era muito mais isso existia, por exemplo, em Axé, por exemplo, os muçulmanos eles tinham controle já do comércio na costa noroeste e leste da ilha de Sumatra, por exemplo, né? E até mesmo os muçulmanos dominavam muito extensamente essa região. Mas assim, eu acredito que ainda estamos lidando aí com os portugueses holandeses ainda muito timidamente estabelecendo bases e acordos. Isso vai crescer depois ao longo do tempo, né? Existe até todo um debate entre os historiadores falando que, na verdade, esses primeiros séculos, os europeus foram muito mais os mercadores que negociavam com os regentes locais do que propriamente uma força imperialista, né? Eles não entravam muito nos padrões políticos da região, eles estavam muito mais preocupados, assim como existiam comerciantes muçulmanos de outras regiões do mundo, em busca das especiarias, da pimenta. E aí, nesse sentido, eles estabeleciam, se acomodavam nesses acordos, né? Então você tinha uma feitoria, porque os holandeses estabelecem, né, por exemplo, na Ilha das Especiarias, em Molucas, depois o que vai ser Jacarta hoje, a região de Batavia, eram feitorias, que eles falavam fábricas, né? Mas ainda não tinha nenhuma pretensão ainda no século XVI, XVII de ter uma maior interferência, né? Agora, isso tudo vai mudar no longo prazo, né? E isso vai ter impacto, né? A VOC ela começa a lucrar com esses produtos, isso começa a refletir na sua organização, né? Ele amplia já mais a sua atuação no final do século XVII, ele já começa a organizar uma força militar própria, significativa diante dos javaneses, começa a organizar a sua burocracia, a estrutura burocrática dos funcionários, para organizar a empresa, assim como estava ganhando corpo nas Índias Orientais Britânicas, na Índia principalmente, né? Então, nesse sentido, com o crescimento, você começa a refletir novos governantes gerais, que se fala, para designar a administração dos interesses dessa companhia em Java. E um dos que mais vai marcar vai ser o governo de Jan Peterson Cohen, né? E também os seus sucessores, o Van Diemen e o Metsoyker, né? Já meados do século XVII. Ali você já tem um repensar de toda a empresa, de como vai se consolidar mais, aumentar o cultivo e estreitar os laços com aliados, né? Então o Volk ele começa a se tornar um protagonista nesse controle comercial. E isso também vai revelar para os portugueses, porque em 1641 os holandeses expulsam os portugueses de Malaca, né? E aí eles enfrentam até os britânicos, né? Vai ter uma guerra entre eles e eles expulsam os britânicos para a região sudoeste da ilha de Sumatra, né? Em Bengkulu. É uma região que não tem bom ancoradouro, né? Não oferecia tanta bom porto para os navios e fica à mercê dos ventos adversos, então não era tão significativo. Ou seja, os britânicos vão ter que procurar depois estabelecer, se quisesse numa região, uma presença que vai estar lá em Penang, lá no que hoje se fala Georgetown, na ilha de Georgetown, no norte da Península Malaia, né? E nesse sentido, o crescimento do Volk ele começa a atrair, ele começa a se envolver na política local, né? Começa a se tornar árbitro de disputas e de conflitos entre governantes e regentes locais. Então ele começa a ascender no cenário político já na segunda metade do século XVII. Né? Mesmo porque no início do século XVII, a gente viu isso na aula passada, existiu o sultão Agung de Mataram, que ele era muito um excelente estadista. Ele conseguiu, inclusive, enfrentar os holandeses em Bantam, onde eles tinham estabelecido a base na região ocidental de Java. Ele vai inclusive sitiar a fortaleza holandesa na Batávia, né, o que hoje é Jacarta, né? E isso até gerou um certo acordo e respeito entre os holandeses e os javaneses, né, nesse sentido. Mas depois da morte de Agung,
no final do século XVII, isso começa a mudar de quadro, né? Então, você tem o reinado de Amancurate, por exemplo, primeiro, depois do Amancurate I vai usar o serviço dos militares, inclusive dos holandeses, para reprimir rivais e rebeliões. Né? E o Amancurate I, que foi sucessor do Sultão Agung. E depois Amancurate II, ele vai ceder para a Volk, né, para os holandeses, a região de Preanger, na região ocidental de Java. Já é um pedaço significativo de território cedido para os holandeses. E isso foi o primeiro de uma série de grandes avanços territoriais para o lado dos holandeses. Né? Em 1704, os holandeses ajudam a substituir o Amancurate III para o seu tio, né, em troca de mais território, e isso foi cedido. Então, praticamente, quase que toda Java já começa a ficar no domínio holandês. Em 1755, só uma pequena parte do reino de Maturã vai permanecer independente do controle direto dos holandeses. Né? E em 1757 acontece uma coisa significativa. Você tem disputa de quem vai suceder o trono de Matarã, e isso é dividido em dois principados. Uma vai ficar assediada em Yogyakarta e outra em Surakarta. Né? E isso vai então provocar uma divisão no reino de Matarã. E eu tenho até aqui a imagem de uma figura holandesa do século XVIII, do Kraton, do Palácio Real de Yogyakarta, né? Já demonstrando já o interesse, a percepção holandesa também do controle sobre os regentes de Mataram, que estava já em declínio. E esse mapa é interessante, porque ele vai começar a mostrar que depois, à medida que os holandeses começam a ganhar mais controle, eles estabelecem, por exemplo, controle gradativamente na costa ocidental de Sumatra, na região de Jambi e Palembang, ao longo do século XVII. Eles começam a buscar aliados locais e favorecem os aliados locais em detrimento de rivais. Então, do que já tinham controlado boa parte aqui na região de Java, tirando os principados de Yogyakarta e Surakarta, também uma relativa tratado de autonomia na região do reino de Bantam, dos dois lados aqui do sul de Sumatra e oeste de Java, e também a interferência deles, a dominação que vai se dar aqui na região da costa ocidental Sumatra, regiões aqui mais ao sul da Península Malaia, no litoral sul e ocidental de Bornéu, nas ilhas as Celebes, as Molucas e outras regiões. Né? Os britânicos ficam aqui em Bengkulu, né? Eles ficam restritos aqui, depois eles começam a atuar, séculos depois, em outras regiões, até mesmo aqui no norte da Península Malaia. É interessante a gente observar isso, porque esse mapa aqui, por exemplo, é o auge da dominação holandesa, já em 1790. Agora, essa região aqui de Sumatra ainda vai ser muito problemática. Né? Também em outras ilhas, como em Bali, vai haver alguma resistência. O norte de Bornéu nem sequer vai ser dominado pelos holandeses. Aqui você vai ter um sultanato de Brunei e de Sarawak, que vai ficar muito mais à mercê do envolvimento de alguns aventureiros das Índias Orientais Britânicas, como James Brooke, né? E é que essa região norte, o de Axé, vai ser muito forte o Islã, e eles vão resistir muito à dominação, à tentativa de hegemonia holandesa no século XIX. Então é interessante a gente ver esse mapa para a gente ganhar um pouco mais a figura de como estava se desenhando essa dominação. Né? E à medida que o VOC começa a crescer, ele vai estabelecendo um sistema administrativo cada vez mais direto, né? Ele vai começando a deixar de usar um soberano local e ele usa a estrutura da autoridade existente, mas ele começa a cada vez mais interferir na administração. Né? Ele usava ainda uma aristocracia local
para arrecadar os tributos em nome da empresa, né, holandesa. E depois, gradativamente, isso vai se mudando para uma burocracia mais centralizada, né? Agora, você, esse sistema da Volk, e a Volk, na verdade, esse sistema era, como até um historiador britânico já descreveu, era muito em cima de como ele falou, um tributo em forma de comércio. Porque ele estabelecia uma cota do que deveria ser, e aí você teve os regentes locais, a aristocracia local latifundiária, que era mantida essa estrutura e era necessário entregar isso para as autoridades holandesas. Né? E isso vai começar a se especializar em regiões. Então, aquela região mais ali em Ambon, lá bem no leste da Indonésia, ali você tem a produção, por exemplo, de cravo, né? Noz moscada nas Ilhas Banda, por exemplo. Né? E essas empresas era uma forma de imposto devido em espécie, né? Um controle direto da empresa. Né? Então, os locais eles eram obrigados a cultivar e vender a empresa holandesa por um preço determinado. Né? Então, em teoria, era considerado uma forma de comércio, né, dessas mercadorias, mas na verdade era como um tributo. Né? Uma forma dessa empresa de extrair produtos das Índias Orientais para disposição do mercado europeu, sem qualquer estímulo para melhorar a produção da economia local. E os lucros iam para a empresa, não para os produtores. Né? Enfim. Agora, no século XVIII isso começou a ter problemas. Né? Começa a ter casos, por exemplo, crescente de corrupção, de desvio, começa a ter concorrência entre outras regiões, porque esses produtos começam a ser cultivados em outras regiões, né? E aí você tem uma nova geração que vem aí depois repensar o sistema comercial holandês, nesse caso a gente se passar para uma companhia comercial, que era a Vogue, né? Vogue. E o monopólio começa a sofrer, porque tem contrabandos, né? Tem os custos administrativos e a corrupção, como eu disse. E para complicar ainda mais, a Holanda já ela vai ser derrotada pela França durante as guerras napoleônicas, né? Ela vai inclusive ser rebatizada de República Batávia em 1795, depois do movimento revolucionário francês. Em 1799, o governo holandês ele decide então encerrar a Companhia das Índias Orientais holandesas, a VOC. Né? Então é o fim da VOC. E aí você já assume então o governo holandês no início do século XIX esse empreendimento, né? De como que administrar, como melhor estruturar essa extração de produtos rentáveis nas Índias Orientais. Né? E então, quando Napoleão ele domina a República da Batávia lá na Europa e cai o reino da Holanda, depois disso vai ter uma série de revoltas, mas aí a Holanda ela manda um administrador, o Dendels, que está aí retratado. E o Dendels ele começa a servir como governador geral, né, representando o Estado holandês. E ele vai ter uma visão muito mais assim estruturante. Então ele vai reforçar as defesas javanesas, ele vai levantar novas forças, né? Ele vai implementar uma grande melhora na administração interna e também na infraestrutura. Então aqui você tem a grande via postal, a estrada postal, né? De Groot Postweg, que vai praticamente pegar desde a região de Bantan no oeste de Java até o extremo leste de Balambang na ilha de Java, né? Essa estrada, claro, ela vai ser muito problemática, mas ela vai ter muitas mortes, mas ela vai conseguir gerar uma integração não dependente do mar, de todo o sentido oeste-leste da ilha de Java. Então isso já é um marco aí de um novo tempo, de uma administração muito mais direta dos holandeses sobre, no caso em Java, em região.
E ele também, e o Daendels ele vai tentar buscar novas alianças com regentes. Ele vai buscar muito mais subordinar os regentes pro representantes do administradores holandeses, né? Eles vão começar a ser quase que funcionários públicos de um governo central holandês, né? Em vez de governantes locais semi-independentes, como era no passado, né? Bom, em 1811 você tem já a vitória dos britânicos sobre as forças napoleônicas. Isso vai ter uma série de consequências na Europa e também nas possessões coloniais europeias. Então, 1811 Java cai para uma força da Companhia das Índias Orientais Britânicas, sob comando de Minto, né, que era o governador-geral da Índia da época. E depois da rendição dos holandeses, ele vai nomear então um vice-governador para Java, que vai ser o Thomas Stanford Raffles. E o Raffles ele é muito famoso, ele tem uma visão mais liberal, inovadora. Depois ele vai fundar Singapura, né? Ele é muito conhecido na história de Singapura. Mas para Java, o Raffles ele vai ter a convicção de implementar os princípios administrativos britânicos que tinham sido implementados em Bengala, na região nordeste da Índia britânica, de que ele acreditava que os javaneses deveriam ser libertados da tirania dos métodos holandeses ultrapassados do passado. Ele achava que os princípios econômicos liberais e a cessação do cultivo obrigatório poderia expandir a produção agrícola javanesa, e aumentar assim a receita e tornar a ilha um mercado também para os produtos britânicos. Então já estamos entrando numa mentalidade do século XIX, liberal, que depois vai desandar até para um imperialismo, né? E o Raffles também vai trazer uma curiosidade até de estudar a cultura, a sociedade javanesa e região, né? Mesmo porque Raffles, por exemplo, já tinha estudado antes a literatura, a cultura malaia, né, mais no norte. E quando ele estava em Jakarta, em Batávia, né, na época, ele encorajou estudos da região, da história da região. Ele diz a tradição que ele comissionou estudiosos para redescobrir as ruínas, por exemplo, do complexo de Borobudur, né? E vai publicar, inclusive, em 1817, a história de Java, né? Depois que ele volta para a Inglaterra, né? E o Raffles ele vai levar adiante uma centralização administrativa, até iniciado por Daendels, né? Agrupando os regentes, as várias regências de Java em 16 residências que ele falava. Muito parecido com o que tinha o sistema na Índia, né? E ele declara todas as terras como propriedade do governo e exige que os agricultores paguem uma renda da sua produção, né? Dando fim aí ao sistema compulsório de produção anterior. E o Raffles acreditava que isso ia libertar os camponeses do servilismo aos governantes latifundiários do passado, né? Para expandir a produção sob o estímulo de novas forças econômicas, né? E o Raffles também vai simplificar a questão da posse da terra, tentando sistematizar melhor a posse, né? A medição, a produção. E ele achava então que aquela classe anterior de proprietários da aristocracia, intermediários, era fonte de corrupção, de desvio e de perda de produção, né? Apesar de tudo, esse plano original do Raffles ele foi incapaz de aplicar seu método em geral. E aí isso vai ter uma série de consequências, né? Claro, a Mataram ele vai sendo corroído, né? Já no início do século XIX. Isso tudo vai começar a ter outras consequências também depois de Raffles, que vai ser a retomada da administração de Java para os holandeses, porque os britânicos e os holandeses eles firmam um acordo e devolvem Java para a administração holandesa, que retomam a administração em 1815 depois das guerras napoleônicas.
E aí a grande preocupação agora desse nova era holandesa sobre Java, era como tornar a colônia autossustentável. Né? E nesse meio tempo, tanto as exportações quanto as receitas tinham diminuído muito. Apesar de Raffles querer ter a prosperidade, isso não aconteceu. Os custos do governo em Java tinham aumentado muito com o aumento do aparelho administrativo. Os holandeses eles vão manter, inclusive, o sistema implementado por Raffles de residências, de divisões administrativas locais. Né? É, e os holandeses agora eles começam a enxergar os regentes locais como uma espécie de irmão mais novo do residente holandês. Aí já começa a ter até uma proeminência do cargo holandês, esse residente. Né? Mas isso não tem grande significado ainda para os níveis mais locais de administração de produção. Né? E outra coisa, existia uma necessidade de enfrentar uma série de distúrbios que estava começando a acontecer em Java, em Sumatra, nas Ilhas Celebes, Bornéu, nas Molucas, a partir de 1800, primeiras décadas do século XIX em diante, que as autoridades locais começam a se sentir incomodados com isso. E eles começam a organizar junto com as classes populares uma série de levantes e rebeliões. Então, o século XIX vai ser marcado por muitas rebeliões. Mas aí, uma delas vai ser a Guerra de Java, né? Que a gente vai ver. Eu posso voltar depois, que vai se estender por 5 anos. Ela foi muito significativa, porque existiu um príncipe já almejando o Mataram de Yogyakarta e o Diponegoro. E Diponegoro ele foi, na verdade, uma confluência de várias expectativas de rebeliões anti-holandesas, né, que vai se estender uma guerra de 25 a 30. E isso foi a expressão do ressentimento da aristocracia local de Yogyakarta, denunciando os termos dos acordos de arrendamento de suas terras para os europeus. Né. Você teve também apoio de lideranças islâmicas, né, junto com a expectativa de que o Diponegoro, que dizia-se que ele era uma figura religiosa, quase que messiânica, que tinha surgido as qualidades de uma seta, né, que ele iria restaurar a grandeza do reino mais uma vez. Né. E disso tudo, nessa atmosfera, vai irromper essa revolta que vai resultar nessa guerra de Java. E vai ter o uso da guerrilha, né, que vai desafiar, vai desgastar muito, principalmente a dominação holandesa no interior, né, por 5 anos. Até que eventualmente eles capturam Diponegoro e depois de negociações de trégua e exilam o príncipe para Celebes. Eu tenho um retrato aqui muito interessante. Aqui ele está retratado no teatro Wayang, né, que é muito pedagógico, é muito usado na ilha de Java, nas ilhas da região. O Wayang é um fantoches, né, um teatro. E aí, no caso, o Wayang Kulit o teatro de fantoches de sombra. E retrata muito, até hoje, com os feitos do príncipe de Ponegoro. Aqui você tem um retrato do Raden Saleh Bustamante. Isso vem mostrando como é que o general holandês de Kock, em Magellan, em 1830, ele no momento de ele expulsar para o exílio o príncipe de Ponegoro, que está uma figura central aí. E perceba o seguinte, olha como é que esse javanês que estudou nas academias holandesas, ele traz os conceitos da arte europeia, mas ele retrata em grande dramaticidade como é que a brutalidade impetuosa dos holandeses, mas aí os holandeses são retratados quase que desproporcional à cabeça deles com relação ao corpo, né? E ele fez esse jogo no sentido de fazer eles comparáveis com as figuras diabólicas em Java, que são os Raksasa aqui. Eles têm uma cabeça ligeiramente maior do que o corpo. Então o Bustamante ele buscou denunciar, né, e associar aí no imaginário javanês a figura diabólica dos holandeses nesse sentido.
Bom, não somente em Java vai acontecer, vai haver outras revoltas. Uma delas vai ser a de na região oeste de Sumatra, que vai acontecer várias guerras, chamadas as guerras Padri, em homenagem a Pedir, uma cidade em Axé, né? Pela qual muitos muçulmanos eles voltavam de Meca naquela região. Então foi uma guerra muito intensa. A outra foi em Minangkabau, entre líderes revivalistas islâmicos, né? E contra aqueles líderes locais, os Adats, que eram aliados holandeses, né? Então as forças dos padres eles vão resistir à pressão dos holandeses desde o início de 1820 até 1837, essa guerra padre, né? E eventualmente o resultado disso vai ser o fortalecimento dos holandeses na administração de Sumatra Ocidental. Não somente isso, tá? Depois vai haver lá no norte em Axé uma guerra que vai perdurar por muitos anos do século XIX. Né? Mas eu preciso falar para vocês ainda sobre o sistema implementado que vai vir com o novo governo do Van der Bosch, né, 1830 em diante, que vai ser o sistema de cultivo, o sistema de cultura, o Kultusstelsel. Né? E esse novo princípio que vem com o Van der Bosch, ele concebe um método que o governo visava aumentar os recursos do arquipélago. Então, o sistema de cultura, o sistema de cultivo, ele prevê que cada aldeia tivesse 1/5 de suas terras cultiváveis para a produção de safras de exportação. E essas safras deveriam ser entregues ao governo, né, e como forma de pagar o aluguel da terra. E isso era medido numa quantidade determinada por cada aldeia e por meio de um cultivo de safras de exportação de 1/5 de suas terras, que pudesse ser devolvido eventualmente. Mas isso tudo era para atender às demandas do governo colonial. E no sentido econômico, para o governo holandês, o sistema de cultura foi um sucesso. Né? As exportações elas disparam, né? Passam de 13 milhões de guldens, que era moeda holandesa, em 1830 para 74 milhões uma década depois. Isso tudo vai trazer vários recursos para o tesouro holandês. Né? Por exemplo, entre 1840 e 1880, o tesouro holandês extraiu uma média de 18 milhões de guldens dessas ilhas, que é aproximadamente 1/3 do orçamento holandês. Então chegou a ser uma coisa significativa, né, os efeitos desse sistema. Agora teve outros efeitos, né? Embora quisesse estimular a produção, o sistema de cultura vai ter uma reestruturação de toda a sociedade javanesa, bem como o governo local. Né? Agora existe também a brutalidade dessa exploração. Né? A política ela vai começando a exigir cada vez mais, apesar de ter um aumento populacional em Java, da produção de produtos rentáveis. Se não fosse atendido, isso era imposto sobre determinadas regiões que não pudesse aumentar. O leque de produtos exportáveis vai ser ampliado, né? O índigo e o açúcar vão começar a ser cultivados. Depois o chá, o café, o tabaco, a pimenta vão ser também cultivados. Mas mesmo assim o sistema ele vai sobrecarregar os cultivadores, né? Vai ampliar as desigualdades sociais e econômicas, uma sociedade rural. Os membros da elite rural anterior eles começam a se beneficiar desse sistema, então isso começa a fazer uma desigualdade cada vez maior. E também esse sistema de cultura vai interligar para o mercado internacional as ilhas do arquipélago. Né? Então, praticamente o governo holandês ele fica quase como um intermediário desse sistema entre o produtor e o mercado internacional, ficando com superávit disso. Então, aí já começa a entrar num sistema de exploração mais organizada. Né? É claro, nada estimulando para a produção, a mudança tecnológica, desenvolvimento econômico no geral. Né? Isso tudo também com a presença também grande de chineses, que eles vão também tomar conta do comércio, que começa a crescer com os imigrantes chineses. Né? E eles começam a se estabelecer quase que uma casta separada, envolvido na coleta de impostos, de agiotagem, pequeno comércio. Isso depois
do século XX, isso vai ter uma série de consequências em momentos de crise. O sistema de cultura também vai acentuar as diferenças de Java com as outras ilhas, né? O Java vai receber um aporte maior de investimento. As lideranças javanesas elas têm uma voz maior diante do residente holandês, né? Mas vai haver também uma vigilância, uma repressão maior. Então, vai haver até uma publicação de romance, Max Avelar, que ele começa a denunciar os abusos desse sistema, né? Ele foi escrito por um escritor pseudônimo, usava o pseudônimo que era o Multatuli, que era o escritor holandês, que era o Edward Dekker, que era ex-funcionário do governo holandês, das Índias Orientais. E ele, quando ele publica esse livro depois na Holanda, né? Ele denuncia as funções de abuso desse sistema, né? Que vinha de uma classe exploradora, totalmente em cima da precária situação do camponês. Enfim, denunciando todos os abusos desse sistema. Que isso tudo vai depois começar a ser revisto. Depois, esse livro é publicado em 1860, depois vai ter todo um repensar desse sistema de cultura, né? Mesmo porque depois de 1870 vai ser aprovada uma nova política que vai tentar renovar essa administração colonial, que vai ser a política liberal, que vai ser vai tentar atrair investimentos internacionais para os empreendimentos privados, aí nesse caso, para o cultivo dessas culturas, né, dos produtos que poderiam ser lucrativos no mercado internacional. Né? Então previa que investidores europeus pudessem adquirir terras, posses, sob arrendamento de longo prazo, de propriedades na Indonésia, né, até de casos de terras não ocupadas do governo. Então isso vai inaugurar uma outra fase da administração colonial holandesa. E dentro dessa estrutura liberal, o caráter da economia da sociedade indonésia vão sofrer ainda mais. Então, por exemplo, de meados do século XIX, né, até início do século XX, você tem um aumento de 10 vezes no valor das exportações de Java, por exemplo. De todas as Índias Orientais, melhor dizendo, né, de 107 milhões de guldens para 1 bilhão e 160 milhões em 60 anos. E também os tipos de produtos exportados vão crescer. O café, o açúcar, o chá, o tabaco se expandem. Também começa a surgir a exploração do cobre, do estanho, da borracha, até do petróleo para exportação. Né? E isso tudo então vai dar uma nova cara, né? Uma exploração colonial muito mais substantiva, né? E é engraçado, porque Java tem essa mudança, mas, por exemplo, Sumatra ainda fica muito com base na agricultura, da monocultura, que não era igual como em Java, né? E isso tudo vai ter, então, claro, vai vir uma série de expansões da administração holandesa, né? A gente viu aqui até no mapa anterior como é que no século XIX isso aqui a presença holandesa em Sumatra vai ficar muito maior, isso vai ter uma série de resistências diante disso, né? E uma delas vai vir com uma intensidade maior já a partir de 1873 até 1908, no norte de Sumatra, em Axé, que vai ser muçulmanos que resistem a essa interferência dos holandeses na administração e na administração do cultivo de produtos rentáveis no norte de Sumatra. Então, uma guerra que vai se estender até mais depois de 1908 em diante. Né? A longa guerra de Axé. E outras ilhas também vão ter rebeliões. Nas Celebes e Molucas, o grau de controle holandês era maior. Né? Eles, inclusive, fazem a chamada declaração curta, que eles obrigavam os governantes locais a aceitar o controle dos holandeses.
A autoridade holandesa também vai se estender por outras regiões na Celebes, Bornéu Central, né? Bali começa também a sofrer uma interferência maior, inclusive vai ter a rebelião também da elite hindu, né? Da família real, das famílias reais dos reinados em Bali, nas ilhas Sunda, em Ternate, Ceram, as partes Molucas, né? Isso tudo começa a estabelecer, inclusive, em regiões até mesmo do oeste da ilha de Nova Guiné, lá no extremo leste do arquipélago indonésio. As estradas, as comunicações, as ferrovias vão ser desenvolvidas em Java e Sumatra, isso é muito significativo para atender essas necessidades, essa nova maneira de explorar a economia de plantação, de exportação, né? Entre 1870 e 1919, os holandeses eles praticamente tinham concluído o processo de controle de todas as Índias Orientais, uma dependência colonial unificada, né? E é nessa base que você depois, no século XX, com as rebeliões nacionalistas e os eventos da Segunda Guerra Mundial, isso vai resultar depois na base do que vai ser a futura República Indonésia. Então a gente vem aí no final do século XIX uma espécie de novo imperialismo, né? Tanto é que o movimento faz parte de um movimento mundial dos países europeus do Ocidente, que começa a expandir sua presença em várias partes do mundo, na África, no Pacífico Sul, na Birmânia, hoje Myanmar, né? Indochina, Malásia, também na Indonésia. E é interessante que essa presença imperialista ela contrastava muito com o século XVIII, com a visão liberal de mínimo envolvimento e atendendo apenas a questão do comércio, né? Já temos uma nova mentalidade, uma nova fase do imperialismo no final do século XIX, né? E isso tudo vai ter uma série de consequências, então isso a gente vai ver isso nas próximas aulas, né? Como é que isso vai haver uma ruptura dos padrões anteriores de produção, de lealdades políticas e sociais, né? E também o número de repressões, né? Então, no caso da Guerra de Axé, a gente viu aqui, e outros quando eles começam a expandir a presença também em Bali. E até, na verdade, isso aqui já é a nossa conclusão. Por exemplo, existiam casos famosos de confronto da elite em Denpasar, no sul de Bali. Em Denpasar, em 1906, por exemplo, existiu um confronto, e até teve alguns eventos anteriores em que a elite hindu dos reinados balineses, eles num momento extremo, eles iam para frente das tropas holandesas, uma espécie de tentar confrontar, e eles iam praticamente para o sacrifício. Corriam em direção à artilharia holandesa. Isso teve outros episódios ao longo da história de elites hindus, até mesmo na Índia, do sacrifício, que se chama Puputan, o que ficavam, claro, consternados os soldados holandeses. E aí houve um massacre, né, pela metralhadora, pela artilharia. Em Denpasar, por exemplo, você tem um cartaz da época, aqui à esquerda, mas também tem fotos depois dos corpos aqui, que foram massacrados, não tinham qualquer condição frente aos armamentos holandeses, né? Isso teve um impacto enorme também na sociedade ocidental, porque eles começaram a ver e até romantizar, né, a maneira como é que uma coisa exótica oriental enfrentava a morte desse jeito, né? Mas enfim, a próxima aula nós veremos mais como é que a administração holandesa ela vai passar para um repensar mais que eles falam uma política ética, de tentar levar algum desenvolvimento na área educacional, de saúde. Bali mesmo vai ser muito repensado como uma região singular nas Índias Orientais holandesas, a preservar e estudar suas culturas. Isso vai vir uma geração de estudiosos e depois antropólogos ocidentais que vão estudar a peculiaridade da cultura balinesa, isso no início do século XX. E como é que é o governo holandês, até pelas acusações humanitárias e demandas e pressões da sociedade holandesa, eles vão começar a repensar também sua política colonial no início do século XX. Então esse vai ser nosso tema, o século XX vai ser nosso tema da nossa próxima aula.